Estou triste e deprimida porque não consigo cuidar do meu terceiro filho da mesma forma que cuidei do primeiro. Simplesmente não tenho a oportunidade de recuperar o sono. Não tenho mesmo. Se houvesse um momento em que eu pudesse tirar uma soneca todos os dias, talvez não fosse assim. Mas esse momento realmente não existe. Quando o Cal dorme, eu preciso cuidar da Cora e do Dawson. É assim que as coisas são. Sinto que isso é cruel comigo mesmo, porque não fizemos isso com o Cal quando ele era o primeiro, mas a realidade é que fizemos o que precisávamos fazer. Acho que também fiquei um pouco traumatizada com o treinamento para ele dormir sozinho, mas esse sentimento só apareceu de verdade quando eu estava extremamente privada de sono e paranoica. Eu sei que o que fizemos foi a coisa certa a se fazer. Sobre a amamentação, isso meio que anda junto com o treinamento do sono. Quando ele começou a dormir a maior parte da noite, começou uma luta diária para manter a minha produção de leite. Eu precisava tomar vários suplementos e pensar constantemente em comer e beber o suficiente para manter a produção. Também precisava ficar tirando leite extra para conseguir mantê-lo. E era muito difícil fazer isso com a Cora e o Dawson por perto. Quando eu tentava sair com a Cora e o Dawson, ficava estressada pensando em tirar leite. E além disso, o Cal estava em casa e não aceitava a mamadeira. Então eu ficava naquela batalha mental. Devo tirar leite ou não? Eu sei que fiz a coisa certa porque preciso conseguir deixar o Cal com outra pessoa e saber que ele vai conseguir ser alimentado. Por mais que eu não queira deixá-lo, eu preciso conseguir fazer isso. Preciso conseguir estar presente para os meus outros filhos. Eu ainda quero muito ter o quarto filho, mas antes disso preciso encontrar terapeutas realmente bons. Também estou indecisa sobre começar ou não uma nova medicação. Eu quero me sentir feliz, mas gostaria que fosse uma felicidade genuína, não algo falso. Só preciso me sentir melhor do que me senti ontem à noite, porque estava muito deprimida e não estava conseguindo aproveitar nenhum dos meus filhos. Foi muito triste. Eu precisava tirar a amamentação das minhas costas. Estou sofrendo muito porque queria cuidar de cada um dos meus filhos da mesma maneira que cuidei do meu primeiro. E como não consigo fazer isso, fico deprimida. Essa é definitivamente a raiz de todos os nossos problemas. Agora sinto que não estou cuidando de nenhum dos meus filhos da maneira que gostaria, e isso também me deixa triste. Mas vou tentar fazer o meu melhor hoje. Eu queria poder tratar qualquer um dos meus bebês como tratei o primeiro, mas sei que isso não é uma possibilidade viável. Estou triste porque parei de amamentar, sinto que agora estou menos conectada com o bebê. Acho que, de certa forma, fico ressentida com os meus outros 2 filhos porque eles me impedem de tratar o Cal como tratei o meu primeiro bebê. E eu sei que isso não é justo com eles. Eu sei. Ontem à noite eu estava muito deprimida quando a Cora e o Dawson voltaram da escola. Eu sei que isso acaba afetando eles, então tivemos uma noite bem difícil. Eu quero sentir amor e conexão com todos os meus filhos. Também provavelmente estou vivendo um conflito interno porque passei a vida inteira querendo ter muitos filhos. Ainda não quero que o Cal seja o nosso último filho, mas tenho muita coisa para resolver antes de ter outro. Estou indecisa sobre começar uma nova medicação para ansiedade e depressão. Eu só quero me sentir feliz. Quero conseguir relaxar e cuidar dos meus filhos. E quando eles forem dormir à noite, quero conseguir relaxar profundamente, ficar com o pet e depois dormir profundamente por 8 horas. Quero acordar e dedicar 1h30 a mim mesma. O Cal foi muito planejado e desejado. Quero conseguir dar a ele todo o amor que ele merece. Acho que é isso que acontece quando você é o terceiro filho, não é? Ele não é o primeiro, terceiro filho que já existiu. Acho que sei que ele vai ficar bem, mas isso é muito difícil para mim. Odeio que ele tenha que aprender a dormir sozinho. Estou triste por não estar mais amamentando, mas acho que no fundo essas foram as decisões certas. Estou triste
e deprimida porque não consigo cuidar dos meus filhos da maneira que gostaria. Essa leitura foi feita no tribunal. Se vocês pesquisarem sobre esse caso, vocês vão ver que ele está se desenrolando ainda. Não é o tipo de relato que você vê em rede social. De maneira nenhuma isso reflete ou explica a tragédia que aconteceu depois. Mas o que esse diário mostra é outra coisa. O tamanho da carga psicológica que pode existir antes de qualquer tragédia. O que me chama a atenção nesse relato da Lindsay não é que ela está simplesmente dizendo: eu estou cansada de ser mãe. Ela está descrevendo um conflito interno quase impossível de resolver. Ela ama o terceiro filho e queria dar a ele exatamente o que deu ao primeiro, mas ela sabe racionalmente que ela não consegue reproduzir a mesma experiência que ela deu ao primeiro para o terceiro. E ela sente culpa por isso. E ela começa a enxergar os outros filhos como algo que impede ela de dar a experiência que ela gostaria para o bebê. Ela sofre com o fim da amamentação porque ela interpreta isso como uma perda de conexão. Ela está privada de sono, ela está deprimida. Ela percebe que a sua própria depressão está afetando os filhos, mas ainda assim, ela continua tentando ser uma mãe perfeita. E isso é muito diferente da imagem romantizada de que a maternidade é simplesmente ter um bebê e amar muito. Estamos falando de uma mulher que se planejou, uma mulher que tem curso superior, um casamento, vive em uma das melhores economias do mundo, com acesso à saúde, educação e todas as condições externas que a sociedade considera ideal. Uma mulher pode desejar profundamente os filhos e ainda assim a maternidade pode ser psicologicamente devastadora e fisicamente também. E é por isso que a gente precisa falar sobre essa romantização da maternidade. Por isso que eu não acredito quando vem uma aqui e fala: mas eu faço tudo isso com filhos. Porque dinheiro resolve uma quantidade enorme de problemas, mas não transforma 24 horas em 40. Não elimina a privação de sono, não transforma 3 crianças em uma. Não devolve o corpo imediatamente àquela mulher. Não elimina a responsabilidade permanente de você existir para outras pessoas. Não impede uma mente humana de entrar em sofrimento. Então não dá para a gente continuar essa romantização da maternidade como se fosse algo simples, como se fosse comprar um carro. Existem inúmeros problemas que vêm com a maternidade e você pode nunca mais se recuperar. A parte do diário sobre ela querer dormir 8 horas e querer ter 1h30 para si é particularmente reveladora. Não é uma mulher pedindo uma Ferrari. Ela está sonhando com dormir. Uma das necessidades biológicas mais básicas do ser humano. Virou para ela artigo de luxo. E tem uma crueldade adicional nisso. A sociedade usa justamente o amor de mãe contra ela. Mas você ama seus filhos. Sim. E justamente por amar vem a culpa. Você quis ter muitos filhos. Só que quando você tem um, todo mundo começa a perguntar: você não vai fazer o segundo? Vai deixar o primeiro sozinho? Tadinho. E ainda que seja um sonho, ter muitos filhos. Querer uma coisa não significa que somos biologicamente ou psicologicamente imune ao peso disso. Você tem condições financeiras, sim, e dinheiro compra ajuda, mas não compra sono perfeito. Não elimina amamentação, não elimina hormônios, não elimina depressão e não permite que uma mulher esteja em 3 lugares simultaneamente. A maternidade foi transformada culturalmente em uma espécie de teste moral. Se você sofre, parece que você precisa provar que ama os seus filhos. Se você reclama, sempre aparece alguém para dizer: mas você que quis. Se você pede ajuda, eles dizem que você não está dando conta. Se admite culpa, arrependimento, espera para ser crucificado. Acontece que seres humanos não funcionam assim. Uma pessoa pode amar profundamente alguém e ao mesmo tempo estar destruída pela forma com que está vivendo. Não é necessário odiar crianças para reconhecer a magnitude do que é uma maternidade. Na verdade, reconhecer essa magnitude deveria ser uma forma de respeito para as próprias mães,
Porque quando a gente trata a maternidade como algo banal, forma essa que sempre foi tratada, fazemos duas coisas terríveis. Primeiro, empurramos mulheres para ela sem que compreendam realmente o tamanho da transformação. Segundo, quando elas entram em sofrimento, fazemos, e com fazemos eu quero dizer a sociedade, inclusive outras mães, fazemos parecer que há alguma coisa moralmente errada com elas. Então aqui chega o ponto onde todo mundo deveria se perguntar. Antes de romantizar isso e dizer para alguém, tenha filhos, você vai amar. A pergunta que deveríamos fazer é, você está preparada para a pessoa que precisará se tornar depois que a sua vida deixar de existir exclusivamente para você? E não é porque a maternidade é exclusivamente ruim, mas é porque a gente precisa entender que ela é enorme e coisas enormes deveriam ser tratadas com mais honestidade. Ninguém precisa mais dessa romantização que fizeram. A gente precisa disso. Honestidade nesse assunto.